Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco, que haja paz no seu lar, tudo que é seu tenha paz e prosperidade. Nós vamos cultuar o nosso Deus nessa noite, vamos receber uma palavra do céu para nossa alma, culto de cura e libertação. E eu quero que você que acredita, você que tem fé, já prepare o seu copo com água. No final, nós estaremos consagrando para que você venha tomar dessas águas e ser sarado, ser curado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, pedir que a unção do Todo-Poderoso seja derramada sobre o nosso lar neste momento. Vamos orar. Se você pode, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do teu altar. Nós temos fé no Senhor. Nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Por isso estamos aqui exercitando essa fé, através dessa oração. E eu peço a Deus que os céus se abram sobre nossas vidas, sobre o nosso lar neste momento. Que o teu Espírito Santo se mova em nós, entre nós, para cumprir o teu propósito nessa noite. De nos levar mais perto de ti. De nos levar para mais perto do vosso coração. Deus Todo-Poderoso, nos perdoa pelos nossos pecados. Que eles não venham interferir, que eles não venham nos impedir, Senhor, de sermos abençoados, mas que todos nós, neste momento, Senhor, sejamos perdoados pelos nossos erros e que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar, assim nós cremos. Papai querido, que a unção seja sobre as nossas vidas, que sejamos curados, que venha sobre nós, Deus, a libertação, que todo mal não resista à tua presença. E se houver alguma dor, se houver algum mal-estar, agora seja dissipado em nome de Jesus. Que o nosso coração, pela presença do teu Espírito, se aquete diante da tua santidade, ó Deus. E possamos estar com os nossos ouvidos aguçados à tua voz. Que o nosso espírito, ó Deus, esteja ligado no céu. E possamos receber a revelação da tua palavra. Palavra esta que vem do vosso coração, ó Pai. Para nos curar, para nos libertar, para nos dar paz e nos dar a certeza da vida eterna. Espírito de Deus, flui no meio desta família. Espírito de Deus, convence. Espírito Santo, guia. Espírito Santo, traz ao nosso espírito a vontade do coração do Pai. Nós te pedimos neste momento, fica conosco, Senhor. Acampa teus anjos ao redor da nossa casa. Teus anjos com a espada de fogo desembainhada, pelejando pelas nossas famílias, nos livrando de todo mal, e que a tua bênção seja derramada no nome de Jesus. Fala conosco, Deus. Nós estamos diante da tua palavra e queremos te ouvir em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo no livro do profeta Jonas. Jonas, o capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia! Que palavra abençoada, quando neste capítulo 2, Jonas ora no ventre do peixe. A palavra de Deus nos mostra, no capítulo 1, o porquê Jonas foi parar dentro do peixe. O porquê ele foi levado para as profundezas do mar. Aqui, no capítulo 1, se você voltar um pouquinho, Deus, ele fala com Jonas. Ele convoca Jonas para uma missão. Jonas deveria ir a Nínive, porque a malícia daquele povo, o pecado daquele povo, já tinha chegado diante dos olhos de Deus. E Deus então dá uma sentença para aquela cidade. Ele diz para Jonas, vai e anuncia que eu vou destruir esta cidade. Mas Jonas, talvez por medo, ao invés de ir para Nínive, ele vai para outro caminho. A Bíblia diz que ele vai para Tarsis, ele desce a Jope. Ele entra num navio que ia para outro lado, para outro rumo. Então nós vemos que Jonas foi parar dentro do ventre do peixe pela sua desobediência. Como eu disse aqui, nós não sabemos exatamente o motivo. Acredito eu que seria o medo por ter que entregar uma mensagem tão radical, uma mensagem que causaria talvez pânico. A Bíblia não diz o porquê, só diz que ele desviou para fugir diante da face de Deus. Ele saiu diante de Deus como se não quisesse ouvir aquela ordem, e aí então ele muda de rumo. Nós vimos aqui então que ele chegou nessa situação por causa da sua desobediência. E se nós observarmos, se vocês depois forem lendo os versículos, eu anotei aqui, ele só começou a descer. Ele só começou a voltar. Primeira coisa, a sua desobediência o levou para baixo. A Bíblia diz que ele desceu a Jope. A Bíblia diz que ele desceu para dentro do navio. Se você olhar na palavra de Deus, está a palavra lá, desceu. Ele desceu para o porão do navio. Observa comigo, amado. Ele foi descendo. A vida dele foi regredindo. Ele foi lançado no mar por causa da tempestade. Então os marinheiros o lançaram no mar para que cessasse aquela tormenta. Ele desceu. E quando ele é lançado no mar, vem o grande peixe, o engole. E esse grande peixe não fica na superfície, ele vai para as profundezas, para o coração dos mares. Então Jonas começou a descer.
Eu não estou aqui dizendo que você está nessa situação, quem sabe, a sua vida só andando para trás, quem sabe, é assim que você se sente. Eu não estou aqui dizendo, afirmando, que é pela sua desobediência. Porém, quem sabe, em algum momento você negligenciou um chamado de Deus. Quem sabe, em algum momento, você não deu importância a uma ordem de Deus para a sua vida, a um chamado de Deus para a sua vida. Nós vemos na palavra de Deus, do livro do profeta Jeremias, deixa marcado aí em Jonas, que nós vamos voltar, mas lá em Jeremias, no capítulo 7, aleluia, glória a Deus. O versículo 24 diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Aqui o Senhor usando da boca do profeta para dizer que o povo que endureceu o coração, aqui fala endureceu a cerviz, não quis obedecer, não quis se inclinar, cabeça dura. E a Bíblia diz que eles andaram conforme os próprios conselhos, andaram conforme a maldade do seu coração. Saiba, meu irmão, que o nosso coração nos engana sim. Sentimentos muitas vezes nos enganam e nos levam para longe do centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que eles andaram para trás e não para diante. Eles viraram as costas, eles se afastaram da face de Deus e andaram para trás. Quem sabe você se sente assim hoje? Quem sabe a sua vida tem sido assim, andando para trás. É como se você desse um passo para frente e 10 para trás. E Deus te dá uma palavra hoje. Entre no centro da vontade de Deus. Pergunte para Deus exatamente qual é a vontade, qual é o propósito, porque há um propósito na sua existência. Há um propósito na sua vida. A Bíblia diz que a sua história está escrita desde o ventre da sua mãe. Há um propósito na sua vida. E se nós olharmos a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 26, para nós compararmos com Jeremias 7, 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 4 e o 5. Diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Olha o versículo 5, que tremendo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amado, minha amada, quer andar para frente? Quer ir para frente? Ande com Deus, segura na mão de Deus, esteja no centro da vontade do Todo-Poderoso. O Senhor te convida nessa noite a andar com Ele. Quem sabe você precisa se render, quem sabe você precisa obedecer. Lendo a palavra de Deus e meditando, eu me lembrei da nossa história. Nós éramos religiosos. Praticávamos até algumas coisas da nossa religião. Mas o nosso coração era duro. Quando eu falo nosso, eu e do meu esposo. O nosso coração era duro para as coisas de Deus. Quantas vezes nós até
criticamos aqueles que eram fiéis? Quantas vezes demos risada do seu estilo de vida, da sua vestimenta? Nós endurecemos o nosso coração. Quantas vezes fomos chamados a olhar para Jesus de verdade e render a nossa vida, mas nós não queríamos, porque o nosso coração estava nos levando para lugares até que bons, nos levando para lugares até de alegria, porque há momentos de alegria na vida daquele que não tem Deus. Escute, há momentos de alegria, há momentos de êxtase, há momento de euforia na vida daqueles que não têm a paz de Jesus. Talvez por uma festa, talvez por uma orgia, talvez por um vício, um momento, mas nós tínhamos momentos de alegria. Mas a nossa vida não era plena felicidade. A nossa vida não era uma vida de paz. Nós não tínhamos essa paz constante. A nossa paz dependia da circunstância. Quem sabe você tem vivido assim. Tem tido momentos de grande euforia, mas não tem a paz constante. A sua paz, ela depende do que você vive. E essa paz não perdura. Porque a paz que Cristo dá, ela está dentro de nós. O príncipe da paz habita dentro de nós. Independente da circunstância, nós temos paz. E aí nós vivendo a nossa vida, amados. Um certo dia, começa a aparecer algumas manchas no corpo da minha filhinha. Ela tinha 9 meses. E eu ali em casa comecei a observar que apareceu algumas manchas no seu corpo, ela ficou febril. Eu a levei no posto de saúde e eles disseram que podia ser uma doença normal de criança, uma catapora, um sarampo. E eu voltei para casa. Mas aquilo começou a piorar. E nós a levamos para um hospital, a PUC, lá em Campinas. E quando chegou lá, eles não sabiam o que ela tinha, então disse, vamos internar. Mas como eu amamentava, então eu fiquei com ela, eu fiquei internada com ela. E só foi piorando a situação, só foi piorando, dia a dia piorando, as manchas aumentando, a febre não cessava, a cada 40 minutos, 1 hora, nós tínhamos que dar banho nela para baixar a febre. Termômetro 24 horas, ela tinha dor nas juntas, ela inchou as mãos, os pezinhos inchados, e ela só chorava, ela começou a ter diarreia, vômito, e eu ali tratando dela como um passarinho, devagarinho, dando leite materno. Foi muito difícil, irmãos, foi muito difícil, uma vida alegre, com alguns problemas, mas uma vida alegre, eu tinha uma filha, e de repente, então, eu vi tudo começar a desmoronar. Ficamos 1 semana internadas, 1 semana sem comer, 1 semana sem dormir, eu chorava muito, eu fazia todo tipo de promessa que eu conhecia, eu fazia, só o pastor entrava porque nós estávamos no isolamento, porque não sabia exatamente o que ela tinha. Os médicos fizeram uma marca de caneta em volta das manchinhas, das feridinhas, para ver o progresso daquilo, ou se fosse diminuindo. E nós ficamos ali 1 semana. Depois de 1 semana, eu consegui dormir. 1 semana, eu consegui dormir. E quando eu acordei no outro dia, alguém balançando, dizendo, mãe, a sua filha vai cair do berço. E eu disse, não, ela não engatinha mais. E a pessoa disse, não, olha ela ali. E ela estava em pé, no vidro do isolamento, olhando para o corredor. E do lado de fora, enfermeiros fazendo festa, porque a Vanessa estava em pé no vidro do isolamento. Os médicos pediram para ficar mais um dia, porque eles não sabiam o que havia acontecido, porque não tinha mais as feridinhas, só tinha a marca da caneta, não tinha mais o inchaço,
não tinha mais a febre, foi da noite para o dia. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer de Deus. E eu senti de contar isso para você que ainda não conhece, e contar para você que já conhece esse milagre na minha vida, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vivíamos a nossa vida do jeito que nós queríamos, como eu disse para você, mas quando a enfermidade mortal entrou na minha casa, porque o médico disse e o meu marido ouviu, que ela iria morrer, que a minha filha estava condenada à morte. Eu não sabia, mas meu marido sabia. E quando ele recebeu essa sentença de morte para sua filhinha, ele dobrou o seu joelho e disse: Deus da minha mãe. Escute, irmã, o seu filho vai se lembrar do Deus que você serve. Quando ele precisar, ele vai lembrar. Então, continue servindo a Deus com fidelidade. Então, meu marido dobra os joelhos e diz: Deus da minha mãe, se o Senhor curar a minha filha, eu vou te servir. Assim como Jonas, que do ventre do peixe orou, o meu esposo dobrou o seu joelho, entregou a sua vida e disse: se o Senhor curar a minha filha, eu vou te servir. Aleluia! Que decisão maravilhosa, que decisão gloriosa esse homem tomou. Porque 3 meses depois, nós estávamos, aleluia, entregando a nossa vida ao senhorio de Cristo. Estávamos agora entrando no plano de Deus, entrando no centro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Deus permitiu que nós chegássemos nessa grande aflição, porque foram dias de muita tristeza, de muita aflição. Mas Deus usou desse tempo difícil para transformar a nossa vida, para nos dar uma nova vida. Agora uma vida com Cristo, cheia de paz, cheia de vitória. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, nunca mais nós andamos para trás. Sempre andamos para frente, de vitória em vitória, de fé em fé. E chegamos até aqui, vitoriosos, porque Deus existe, porque Deus é bom. Deus curou a minha filha. E o médico disse: talvez fique sequela. Não ficou nenhuma sequela, porque com 10 meses de idade, a minha filhinha já estava dando os seus primeiros passinhos. Aleluia! Hoje uma mulher virtuosa, mãe de 2 filhos, para a glória do Senhor. Mas Deus permitiu. Lembrando-me agora, queridos, quantas vezes tentaram falar do amor de Deus para nós. Quantas vezes antes dessa batalha, antes desse fundo do poço que chegamos da dor, quantas vezes tentaram nos dizer que Jesus nos amava, que Ele tinha um propósito na nossa vida, mas nós não dávamos ouvidos. Então Deus permite esta grande luta na nossa vida para que nós nos voltássemos a Deus, para que nós confiássemos no Deus Todo-Poderoso. Quem era o Deus da mãe dele? Quem era o Deus da mãe dele? Jesus Cristo, o único Salvador. Aquele que visitou a minha filha naquela noite e a curou, fazendo desaparecer todos os sintomas e restaurando a sua saúde. Assim como Jonas, queridos, que do ventre do peixe, ele diz que ele estava lá no coração dos mares, ele estava lá no abismo. Quando ele ora, nós vimos ali, ele diz que as algas se enrolavam na sua cabeça. Eu imagino a cena, a aflição daquele homem, daquele profeta, sozinho, dentro do ventre do peixe. Imagino eu que a situação era terrível. Mas a Bíblia diz para nós, volta lá em Jonas, aleluia.
Aleluia. Versículo 2. Na minha angústia, oh, aleluia, clamei, irmãos, clamei, bradei, gritei por socorro. Me faz lembrar do cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita cada vez mais alto até que o mestre pare, o escute e o mande chamar. Quem sabe você precisa bradar. Quem sabe você precisa parar de fazer essas suas orações, muitas vezes repetitivas, sem nenhum sentimento, pura religião. E o Senhor te convida nessa noite a bradar, como fez Jonas, como meu esposo fez naquela noite. Bradou, clamou, olha o versículo 2. E ele me respondeu, aleluia. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Eu não sei que situação você está. Eu não sei o quão profundo do mar da sua tristeza, da sua angústia, do seu medo, da sua solidão, da sua aflição você está. Mas o Senhor me usa nessa noite para dizer: clame por Ele, brade ao Deus vivo. Quem sabe você precisa levantar a sua voz cheia de fé. E o Deus Todo-Poderoso há de te ouvir. Aleluia! Ele é especialista em operar milagres. Ele é especialista em operar maravilhas. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama-me. O Senhor te convida. Ele diz, pode clamar. Clama-me, brada. Clama a mim e responder-te-ei, e responder-te-ei, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabes. Está na hora de você sair desse estado de tristeza, de comodidade, de religiosidade. Abrir o seu coração, ser sincero com Deus. Falar da sua verdade. Quem sabe você que está me ouvindo já entendeu que é por causa da sua desobediência. É porque você não se entrega totalmente a Jesus. É porque você não deixa que Ele seja o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, aquele que pega no controle da sua vida e o conduz, aleluia. Quem sabe você precisa fazer isso hoje para que o quadro da sua vida mude. Você entre no plano de Deus, você vá para o centro da vontade de Deus e viva as maravilhas que Deus tem para você. A paz que excede o entendimento, que está além de qualquer circunstância. Aleluia. Aqui Jonas fez uma oração forte. O meu esposo fez uma oração forte. E eu quero te ensinar a fazer uma oração forte. Quer aprender a fazer uma oração forte? Uma oração que Deus ouve, uma oração que traz resposta. Então eu quero que você abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de João. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14. Oh, glória. Versículo 13 e 14. Aqui está a receita para uma oração forte. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A oração forte é aquela que nós fazemos ao Pai, ao único Deus vivo, ao Criador dos céus e da terra.
Nós fazemos a Ele nós nos direcionamos, ao céu nós levantamos o nosso coração e pedimos a Deus em nome de Jesus. Porque foi Jesus Cristo, com a sua morte na cruz e a sua ressurreição, que conquistou todas as coisas para nós, que nos fez ter paz com Deus novamente. É o nome de Jesus que tem autoridade no céu, na terra e debaixo dela. Então a oração forte, meu irmão, que eu estou te ensinando a fazer nessa noite é: peça ao Pai, em nome de Jesus, crendo. Crendo. Como crer, pastora? Conheça Deus, conheça as promessas, conheça Jesus através da Bíblia. Medite nessa palavra dia e noite, então fará prosperar o seu caminho. A oração forte não é o tom de voz, não é estar de joelhos ou em pé com a mão levantada, porque Jonas estava dentro da barriga de um peixe. Mas a oração forte é aquela que sai cheia de fé. Aquela que quando nós bradamos, quando nós abrimos nossos lábios, está saindo do nosso coração, acreditando que Deus pode fazer. E já oramos com ação de graças. Já oramos agradecendo a Deus, sabendo que agora está nas mãos dEle, que agora Ele tem o controle e que tudo dará certo para a glória de Deus, Pai. Aleluia! A oração de Jonas foi uma oração forte. A Bíblia diz lá em Jonas, quando nós lemos, que ele entrou no templo da santidade. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando Deus diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Eu me lembro certa vez que eu orava e o Espírito Santo bradou dentro de mim este versículo e disse: Deus não gosta que duvidem dele. Oh, aleluia! Isso foi cura para a minha vida. Isso foi estratégia de vitória para a minha vida. Deus não gosta que eu duvide dele. Eu preciso agradar a Deus com a minha confiança no Senhor. O Deus que não muda, o Deus que não cochila, o Deus que existe, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós vimos aqui que precisamos crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Busque a Deus e você será recompensado. Brade a Deus, clame a Deus, ore com o seu coração. Não faça como aquele povo que andava para trás porque endureceu o seu coração. Quando a Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Traz o seu coração para o altar. Traz o seu coração para a presença de Deus. Traga o seu coração para essa oração que você vai começar a fazer, que você faz. Fale com o coração. Como eu costumo dizer, é assim que eu oro, eu apresento a minha vida diante de Deus e digo, Deus, essa é a minha verdade. Não importa o que estiver no meu coração, muitas vezes envergonhada diante da santidade, da glória de Deus, mas é assim que eu oro, Senhor, essa é a minha verdade hoje, porque é com verdade que devemos falar com Deus, porque a Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Então, não adianta sermos hipócritas, não adianta colocarmos uma máscara de crente. Não, precisamos ser sinceros e deixar que, através dessa sinceridade, Deus transforme a nossa vida, Deus transforme a nossa situação. Aprendeu a fazer a oração forte? Vai começar a fazer essa oração agora?
eu quero que você faça. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a fazer orações fortes diante de Deus, para que você veja a glória do Senhor, para que você viva os milagres do Senhor na sua vida. Aleluia! Porque a fé, irmãos, é você acreditar sem estar vendo. Você confiar em Deus é você crer para ver. Não estou vendo. Imagina o Jonas dentro da barriga daquele peixe, naquela escuridão, naquela solidão, naquela sujeira, sem saber onde estava, se sentindo abandonado. Foi ali que ele fez a sua oração. E ele diz que lá do coração dos mares, lá das profundezas, Deus ouviu o seu clamor. Eu tenho uma palavra para dizer para você: Deus é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. Aleluia! Deus é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. Ele estende as suas mãos, te pega pela mão e te tira dessa situação. Mas peça socorro, deixa ele ouvir o teu pedido de socorro. Diga que você precisa dele de verdade e ele ouvirá a sua voz. Se nós voltarmos lá em Jonas capítulo 2, a Bíblia diz, no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia! Imagina, meu irmão e minha irmã, a situação. Ele então ora de dentro do ventre do peixe, lá nas profundezas do mar, e Deus escuta, aleluia, Deus ouve o clamor de Jonas, e Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem ao peixe. E o peixe leva Jonas para a praia e o vomita, e o põe para fora, e Jonas vê a luz do dia, a luz no fim do túnel, aleluia, aleluia. Ele vive o seu milagre, ele tem história para contar agora, ele tem agora experiência com o Deus vivo. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que você terá experiências maravilhosas para contar, experiências que você teve com o seu Deus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus deu uma ordem. Eu fico imaginando Deus bradando do céu e dizendo, peixe, leva Jonas para a praia. E o peixe teve que obedecer. E eu quero dizer que quando Deus fala, o inferno obedece. Quando Deus dá uma ordem, os demônios obedecem. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, tem que ouvir a voz de Deus e obedecer, porque é pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nós vamos ter essa vitória. Se nós abrirmos a palavra de Deus no Salmo 29, amo este salmo, tremendo da palavra de Deus. Salmo 29 diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Olha o versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Oh, aleluia. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo.
A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia! A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Ele troveja desde o céu. E Ele troveja. E Ele brada sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite. Dando ordem. Aleluia. Dando ordem ao inimigo para sair. Para que a bênção seja derramada. Receba esta palavra profética no seu coração. Clame realmente a Deus e seja abençoado. Aleluia. Se nós lermos no Salmo 97, versículo 5. Aleluia. Versículo 5 diz assim: os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Oh, aleluia! Os montes se derretem como cera. Vem o Senhor na sua glória. Vem o Senhor no seu poder. Vem o Senhor como fogo, aleluia! Como tocha acesa e derrete os montes como cera. Eu não sei qual é o empecilho. Eu não sei qual é o embaraço. Eu não sei qual é a grande barreira, a grande aflição. O que eu sei é que quando Deus chega, os montes se derretem como cera. E será assim na sua vida. E será assim na sua casa. Deus está contigo. O Espírito de Deus está entre vocês aí agora, para fazer a obra do Todo-Poderoso. E Ele te convida nessa noite a bradar, a abrir o seu coração. Se você continuar lendo depois no versículo 3 e 4, quando o peixe joga Jonas para fora, e aí então o que ele faz? Ele vai fazer o que Deus mandou. O que ele faz? Vai fazer o que Deus mandou. Agora ele vai para dentro do propósito de Deus. Agora ele entra no plano de Deus. Quem sabe você precisa parar de se debater dentro da barriga do peixe. Quem sabe você precisa parar de se debater dentro do poço. Olhar para o alto, bradar a Deus, fazer o seu voto, quem sabe, como meu marido fez o seu voto. Quem sabe você está precisando fazer um voto de fidelidade a Deus. Faça. Entre no plano de Deus. Jonas foi para Nínive. Olha que final de história mais linda. Ele chega em Nínive e ele prega. E ele anuncia a destruição daquela cidade. Então o rei se humilha. E põe toda a nação, coloca toda a cidade, para jejuar. O rei tira suas vestes reais, se veste de saco, se humilha e diz: todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai se humilhar, até os animais, irmãos. Até os animais ele colocou para jejuar naquela situação. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, mudou a sentença. Deus não destruiu Nínive, porque o povo se humilhou, porque o povo se arrependeu dos seus pecados. Está me entendendo? Deus quer mudar essa sentença. Deus quer mudar essa situação. Deus quer restaurar. Mas Deus está esperando arrependimento. Deus está esperando entrega. Deus está esperando humilhação. O que eu sei é que o final da história é de vitória. O final da história é de vitória. Mais uma vez, o final da história é de vitória.
história, porque ponto final só Deus pode colocar. Não coloque ponto final onde Deus só colocou uma vírgula, quem sabe só abriu um parêntese na história, mas só Deus pode dizer que acabou. Aleluia, porque esse Deus foi quem disse que começou. Entregue na mão de Deus, meu irmão. Entregue a sua vida, seja sincero com Deus na sua oração. Quem sabe, faça o seu voto. Quem sabe, precisa de arrependimento, de entrega de verdade. O que eu sei é que Deus vai te ouvir. E Deus ouve para abençoar. Receba essa palavra no seu coração. Deus me trouxe aqui. E eu quero deixar esta palavra para que fique gravada no seu coração. Os montes se derretem como cera diante de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos agora. Ore comigo. Senhor, muito obrigada por esta palavra. Essa revelação do trono para as nossas vidas. Noite de cura, de libertação. E eu sei, Deus, que esta palavra há de curar. Esta palavra há de libertar, Senhor. Porque ela entrou no nosso coração como espada de dois gumes. Ela penetrou, Senhor, no mais íntimo da nossa vida, o lugar onde só o Senhor conhece. E está escrito na tua palavra que ela não volta vazia, ela faz o que tem que ser feito na nossa vida e assim nós a recebemos. Que esta palavra faça o que tem que ser feito na nossa vida e possamos viver dos frutos, colher os frutos desta palavra na nossa alma, no nosso espírito. Pai, que fique gravada e que possamos refletir, Senhor, e tomar a atitude que precisamos para que o Senhor venha nos abençoar. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Bíblia. Nós te agradecemos porque o Senhor fala. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo conosco testifica que essa é uma verdade. E essa verdade nos traz paz, esperança, Senhor, para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos pedir pelos pedidos de oração dos nossos irmãos que estão aqui. E eu quero que você levante a sua voz junto comigo. Senhor, nós agora exercitamos a nossa fé. Oramos, Senhor, pela vida dos nossos queridos que estão com seus nomes representados no caderno da oração, nas fotos. Os projetos que foram trazidos no início do ano, Senhor, estão aqui na taça e a taça está no teu altar, simbolizando Deus ser entregue na tua presença, diante da tua face, Senhor. E eu sei que aquele que vem até o Senhor não lança fora. Eu sei que o Senhor não há de despedir os teus servos vazios, mas o Senhor há de abençoá-los, Senhor. Então confirma agora, manifesta o teu poder, atende essa oração, ouve este clamor, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Quero orar também, Senhor, por essa família que está reunida agora. Pedir, Deus, que o Senhor entre neste lar de uma forma poderosa agora. Com a tua glória, Senhor. Com a tua glória, Senhor. Com a tua glória, Deus, entra nessa casa neste momento, Senhor. Dissipa todo o mal, Senhor. Dissipa toda dor, toda enfermidade, Senhor. Deus, traz solução para os problemas. Pai, pela tua misericórdia, abre as portas, socorre o meu irmão, socorre a minha irmã, toca neste casamento, toca na vida deste
filho. Toca, Senhor, toca agora, Pai. E esta pessoa enferma seja curada pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoa, Pai. Abençoa que a paz possa inundar, dissipando todo espírito de contenda, toda briga, Senhor, toda gritaria, Senhor. Deus vai tirando agora a raiva deste coração, a mágoa deste coração, o ódio deste coração, Senhor. Deus, que o Espírito do perdão, Deus, se manifeste e todos nesta casa sejam capazes de perdoar e viver em harmonia. Estreita os laços desta família, une, Senhor, no amor, abençoa o pão de cada dia, Senhor, que nunca falte, abre as portas de um emprego compensador, Senhor, vem confirmar a bênção sobre esta casa. Toda ferramenta armada não prospere, toda obra contrária, toda obra da feitiçaria, toda palavra maldita, sejam desfeitos agora no poder do nome de Jesus Cristo. Todo mal agora seja arrancado no poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa esta casa. Abençoa, ouve a oração dessa esposa, ouve a oração dessa mãe, ouve a oração deste homem, deste pai de família, ouve, Senhor, a oração deste jovem, atende o clamor desta criança e abençoa esta casa, Senhor. Eu clamo pela cobertura do sangue de Jesus, que nos livra de todo mal, e a bênção seja sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Graças a Deus, nós oramos no nome de Jesus. Papai, nós consagramos agora o copo com água. É uma atitude de fé, Senhor. É uma atitude de fé. Nós acreditamos que se o Senhor falar, que se o Senhor der uma ordem, essas águas se transformam em águas que saram. E Deus, nós te pedimos que ao tomarmos dela, que venha cura, que venha libertação, que ao passar pelo nosso corpo, leve embora todas as impurezas e sejamos curados para a glória do teu nome, Senhor. Consagramos esta água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos encerrando o culto, estaremos dando a bênção sobre a sua vida. O que eu tenho dito muito, meus irmãos, o que Deus manda para nós, a ordem que Ele nos dá, no início, no princípio das dores, é vigiar. O que é vigiar, pastora? É guardar a nossa vida em santidade. É estarmos cheios da presença de Deus, aguardando a vinda do nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de tudo que é seu. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigada por essa noite. Eu sei que o Senhor tem nos visitado. E eu sei que ao terminarmos essa transmissão, o Senhor continuará fazendo, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos juntos, através, Senhor, das mídias, levando a sua palavra, alimentando o seu rebanho. Muito obrigada, Senhor. Tua palavra diz: em tudo dai graças, e nós te damos graças também por este momento tão difícil que estamos passando, porque temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Apresentamos, Senhor, o nosso país diante do Senhor, apresentamos, Senhor, os governantes, Senhor, Deus, no teu altar, apresentamos a sua igreja, apresentamos aqueles que estão doentes, Senhor, apresentamos, Senhor, aqueles que trabalham, Senhor, na área de saúde, cuidando dessas pessoas, colocamos todos no teu altar, pedindo a tua bênção e a tua proteção. Que haja, Senhor, paz em cada lar, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o Pai,
a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam na tua vida, hoje e para sempre. Amém.